A paz do Senhor aos nossos amados irmãos. Nós queremos estar saudando aqui nesta manhã, estar conosco aqui nos estúdios da nossa web rádio de Camaquã. É um privilégio, uma alegria. Estamos recebendo aqui os servos de Deus, o pastor Osiel Ferreira, que é pastor presidente, nosso vizinho aqui da cidade de Cerro Grande do Sul, da nossa DECA de Cerro Grande do Sul. Também já nosso conhecido amigo pastor Roque Serpa, que estão a missão aqui neste dia, nos dando esse privilégio de estar conosco aqui nesta manhã, e nós queremos estar ouvindo algo a respeito do trabalho que os irmãos estão desenvolvendo, projetando aqui para a nossa região. Então, saudando o pastor João Batista, saudar o pastor Osiel e a todos os nossos queridos ouvintes aí da Camaquã e da região aí do nosso estado, saudar o pastor Gervásio, presidente desta querida igreja aqui, pujante de Camaquã, dizer que estamos na função de presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Estado do Rio Grande do Sul, também conduzindo os trabalhos do FOPECT, que é o Fórum Permanente de Debate das Comunidades Terapêuticas do Estado, e presidindo o Desafio Jovens Gideões, que é uma entidade já há 26 anos, pastor João Batista, e dizer que muitas vidas aqui de Camaquã têm passado pelo nosso programa de recuperação, muitos estão servindo a Deus, outros às vezes mudam de uma cidade para outra, mas tem sido uma parceria já de longos anos e que tem dado certo. E eu queria então aproveitar a bondade sua aí de nos ceder esta oportunidade de deixar uma saudação, deixar aberto aí as possibilidades hoje do nosso banco de vagas para acolhimentos de dependentes químicos. E uma novidade que nós temos é que temos espaço também para mãe nutriz, que é mãe com bebê. Quando estão com problema, às vezes a mãe usando droga, nós podemos acolher em função da evolução das legislação. Hoje nós podemos acolher na nossa unidade feminina de Montenegro, né? Então está ali o Ezequiel, que é o nosso diretor, e ali em Novo Hamburgo a irmã Geni, que é diretor da unidade feminina. Então, dizer que é um momento delicado, pós-pandemia, pastor João, o consumo de álcool aumentou, o problema de drogadição aumentou, depressão, suicídio, tantas coisas negativas que trouxe essa pandemia. Mas nós estamos fazendo esse trabalho, então, acolhendo as pessoas. Hoje temos 600 vagas no Desafio Jovens Gideões e também o banco de vagas da Federação, que temos a sede ali em Novo Hamburgo, na Guia Lopes 3300, e o nosso telefone para contato, então, 991-95-6506, 991-95-6506, 051 ali, o nosso prefixo. Então, deixar nossa saudação e deixar um texto, um versículo bíblico para todos os queridos ouvintes, que está lá em Mateus 11:28, onde Jesus diz: vinde a mim os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se você está passando por dificuldade, às vezes na família, não desista desta pessoa, por mais problemática que seja. Enquanto a vida, há esperança. Deus nos abençoe, muito obrigado. Muito bem, pastor Roque, o nosso reconhecimento, a nossa admiração por esse tão importante trabalho que é desenvolvido pelo irmão, mais conhecido ali também pelo Desafio Jovem, a vigília, a bala cair, e a gente fica muito feliz, né, de receber o irmão e poder estar, né, firmando aqui esse compromisso de oração, de apoio. Pastor Gervásio, aqui a igreja de Camaquã, estão sempre aí de portas abertas para auxiliar naquilo que for necessário os irmãos, assim da forma como os irmãos nos correspondem, ali, como já precisamos ali levar algumas pessoas. Também quero deixar, se me permite, a minha esposa Marli Serpa, ela faz os acolhimentos do feminino. Sim, então, telefone 9963-65949. Não é Marli Serpa. Importante, pastor, são muitas as demandas, né? E a gente fica feliz de poder contar com o seu apoio e também se colocar à disposição aqui em Camaquã que for necessário para estar somando forças aí para essa tão importante obra. Isso também está conosco, né? Nosso pastor Osiel Ferreira, que quer deixar aqui também o seu recado e fazer um convite. Pastor. Pastor João Batista, obrigado aí, né, por esse espaço que nos cede aqui. Cumprimento aqui
o nosso pastor presidente aqui, o pastor Gervásio, que está aqui nesta lindo trabalho, nosso vizinho, né? Então o pastor Gervásio tem sido uma bênção aí. Nós estamos agora irmanados em um trabalho da convenção, que é o Conselho de Discipulado. Então estamos numa missão, então, já transmitindo aos nossos ouvintes aí que estão vendo aí nosso anúncio. Dia 23, então, pastor João Batista, estaremos aqui em um seminário para discipuladores, onde estará aberto aos obreiros, às irmãs, aos jovens que querem avançar, né, nesta questão de evangelização e discipulado. Então, dia 23, a partir das 15 horas, aqui o nosso pastor Gervásio, então, é o anfitrião deste grande evento aqui. Nós teremos 3 plenárias, né? Uma das primeiras plenárias estará ministrando aqui pastor Amós, presidente da Assembleia de Deus de Jari, sobre estratégias para uma igreja discipuladora. Então, depois, no segundo momento, estará também na segunda plenária sobre integração. Quem estará trazendo este ensino para nós? O pastor Eudes de Souza, que é o presidente da Assembleia de Deus Nova Roma do Sul e também segundo secretário do Conselho do Discipulado da nossa convenção. E depois teremos uma outra plenária com o que é o discipulado, né? O pastor Eliel Marques, né, que é o presidente da Assembleia de Deus de Jaquirana e também membro do Conselho do Discipulado. Trago aqui aos irmãos a saudação do nosso presidente, né, pastor Geraldino Silva, da mesa diretora da nossa CIEPADEGS, da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul. Também o nosso abraço do coordenador do Conselho de Discipulado, né, o pastor Paulo Freitas, que é o presidente da Assembleia de Deus de Vacaria. Então aqui deixo o nosso convite, pastor João Batista. Vai ser um grande evento que esse conselho vem para ajudar as igrejas, né? E com certeza nós vamos estar aqui, muitas pessoas estarão aqui. Nós estamos irmanados com vários campos que já aqui da região Centro-Sul, que já confirmaram que estarão aqui, né? E sairemos daqui com mais conhecimento para cada um ir para a sua igreja e implantar lá. E o reino do Senhor será acrescido, né? Então, pastor João Batista, somos gratos a Deus pela vida do pastor Gervásio, pela sua vida, pela forma que Deus nos proporcionou de trabalharmos juntos, principalmente nesse evento aqui. Tá? Somos muito gratos a Deus por esta igreja de Camaquã, pelo pastor Gervásio. Então, um abraço a todos, que a bênção de Deus os alcance sempre. Então, não esquecendo, dia 23 de abril, aqui na Assembleia de Deus de Camaquã. Muito bem, né? Muito importante, a gente fica feliz de poder estar aqui, sediando este encontro. O pastor Gervásio ficou muito feliz, muito honrado, né, com esta oportunidade de estar recebendo aqui os irmãos. E o pastor Gervásio sempre aberto, né, a somar, né, estender a mão e auxiliar, né, para esta grande obra aqui no estado do Rio Grande do Sul. E é uma oportunidade para nós, obreiros, aprendermos. Sempre é importante estarmos sendo edificados pelos ensinos da palavra de Deus e poder exercer o nosso ministério e ganhar almas para o reino de Deus, que é o objetivo, não é isso, pastor Osiel? Quero deixar aqui, me permite, pastor João Batista, sim, a alegria do nosso presidente, pastor Geraldino, no momento que soube que ia acontecer aqui em Camaquã. E eu até transmiti isso ao pastor Gervásio. Então, por o que o pastor Gervásio representa para nós, né, que somos obreiros, pastores mais novos, então ele é uma referência de líder e de pastor para nós. Então, quando vimos da alegria do nosso presidente de ser aqui em Camaquã, a gente também se alegrou, né, porque o pastor Gervásio, a igreja de Camaquã, representa muito para nós. Amém. Então, fica aí o nosso agradecimento, né, e nos colocamos aqui
à disposição, né, para aquilo que for necessário. E dia 23, então, estaremos aqui, né, vários pastores convidados. É uma